Olá, estamos ao vivo. Vou esperar um pouquinho que o Instagram está avisando as pessoas de que eu estou ao vivo. Olá, Leandro. Bora chegando. Souza. Bem-vindos. Josi, bem-vinda. Pessoas novas aqui, carinhas novas, tô gostando. Não é o pessoal de sempre. Mas vamos embora. Vou começar aqui, já direto ao assunto. Vocês sabem que eu sou papum, não gosto de enrolar. Hoje eu vou falar sobre esperança. E eu queria explicar por que eu resolvi falar sobre esperança. Para quem não sabe, com toda essa desgraça que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o meu mentor, oi Rafa, oi GBL Martins, né? O meu mentor, que é o Dr. Jorge Rodrigues, para quem não sabe, ele organizou junto com alguns outros profissionais, alguns outros mentores, alguns profissionais para prestar atendimento terapêutico voluntário ali para as vítimas do Rio Grande do Sul. E aí ontem eles fizeram uma live para... Oi Bruna, oi Daiane. Fizeram uma live para explicar pra gente como é que vai funcionar isso. E o Dr. Jorge, como sempre, deu, né, toda a conversa com ele é uma aula, né? E aí ele falou bastante sobre o que a gente precisa levar para essas pessoas do Rio Grande do Sul. E na verdade é o que eu falo sempre, né, principalmente nas primeiras sessões com os pacientes, é que o terapeuta, a função, né, a nossa função é levar esperança para o paciente, é levar esperança para as pessoas. Então, o terapeuta nada mais é do que um portador dessa esperança. Por isso, numa situação como a do Rio Grande do Sul, é essencial ter pessoas que façam isso. E aí, eu resolvi falar sobre esse tema porque também associando com o que eu vejo muito no dia a dia, que são as mulheres, né? A grande maioria mulheres, mas também atendo homens também que estão tentando restaurar o casamento. E em muitos momentos dessa jornada, que a gente fala não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada, e em muitos momentos da jornada falta a esperança, né? As pessoas têm aquele desespero de não vou conseguir continuar lutando, não tenho mais esperança, meu marido não vai mudar nunca. Então isso é o que a gente conversa muito, né, com os pacientes, e ali no nosso grupo de apoio também a gente conversa bastante sobre isso. Então, eu queria explicar para vocês como é que funciona a esperança e dar algumas dicas de como manter a esperança, de como não se deixar abater quando ela sumir, porque realmente a gente tem momentos em que ela some. Vocês vão ver que às vezes eu vou olhar aqui para o computador, porque, como sempre, eu faço uma colinha para não esquecer nenhum ponto, porque eu gosto de mostrar, e eu converso com alguns pacientes também, eu gosto de mostrar a racionalidade do nosso pensamento, primeiro para mostrar que existe um padrão, todo mundo é muito igual. Hoje eu estava conversando com as meninas do grupo de apoio, e elas perguntaram assim, nossa, mas como é que pode todos os maridos falarem as mesmas coisas, todos serem tão iguais? Eu falei, porque todo mundo é ser humano, o ser humano é sempre igual. Então é legal a gente ver que tem um padrão, né? O ser humano é feito todo do mesmo jeito, todo mundo é muito, muito igual. Então dá pra gente pegar o padrão e entender como é que as pessoas funcionam e a partir daí saber como funcionar também. Então no caso da esperança, o que é a esperança, né? Começando por aí. A esperança é uma virtude, só que ela é uma virtude teologal, então não é uma virtude como as outras, por exemplo, quando a gente fala, você precisa ser forte, você precisa desenvolver a sua fortaleza. A fé, né, a fortaleza, por exemplo, é uma virtude cardeal, é uma dessas virtudes humanas, vamos dizer assim. A fé não, a fé é uma virtude que a gente recebe pela graça, a gente recebe de graça e pela graça de Deus. E a esperança está dentro disso também, a fé e a esperança são virtudes teologais que dessa forma a gente precisa receber pela graça. Aí você pode pensar, pô, se eu dependo de Deus para... Tem uma gata aqui para variar. Se eu dependo de Deus para ter esperança, eu tô ferrada, porque se ele não me mandar, né, como é que eu faço? Numa situação que nem essa do Rio Grande do Sul, como é que eu vou fazer? Mas não é bem assim, né? A gente consegue desenvolver ou pelo menos enxergar onde que tá essa esperança, né? E a nossa esperança, ela tem que estar
no não acaba aqui. Eu tenho até escrito aqui na minha parede, o não acaba aqui. A nossa esperança, eu falo isso a exaustão para as pacientes, se a gente ficar olhando para as circunstâncias, tem uma gata causante aqui. Eu sabia que se ela ficasse aqui, ela ia causar. Chatice. Gatos. Até me perdi aqui. Gatos. Se a gente focar a nossa esperança nas circunstâncias, se a gente ficar olhando, vou dar também o caso de mulheres que estão em restauração. Se a gente ficar olhando para a vida do marido que tá ali, né, vivendo com a amante, se a gente ficar olhando para isso, a gente esquece que não acaba aqui. A gente esquece que a nossa esperança não tem que estar aqui no mundo, nesse mundo que a gente vive. A nossa esperança tem que estar no céu, né? Então, isso já explica um pouco de como que funciona. A nossa esperança, ela tem que estar nessa intenção de pagar para ver o que tem para além daqui, né? Eu não gosto muito dessa expressão para além, mas é mais ou menos isso, para o que vai além do nosso entendimento aqui. Quando a gente perde essa esperança, é justamente porque a gente está focando nas coisas do mundo. A gente tem a mania de colocar a nossa esperança em Deus como a gente coloca nos homens, por exemplo. Nos homens eu digo ser humano, né? Só que o ser humano, ele é falível. Deus não é falível. Então, se a gente coloca a nossa esperança em pessoas, fatalmente a gente vai se decepcionar. Então, a nossa esperança, ela tem que estar realmente no metafísico, no transcendente, porque senão a gente vai fatalmente cair. E aí eu costumo falar também para as pacientes, boa, Bruna, aproveita o cardio, eu também gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A Bruna tá falando que ela ama quando tem live para assistir na hora da cardio na academia. E eu falo para as pacientes, toda vez que você tá prestes a desistir, ou você não tá confiando no processo, acaba sendo uma falta de fé. Você não tá confiando ali, né? Como eu sempre digo, você tem que entrar no avião e ir para o seu destino. Você não precisa saber o currículo do piloto. E o nosso piloto é Deus. Então a gente tem que entender que Deus está ali fazendo a parte dele, né? Então toda vez que você se sente desconfiada, quando você se sente desesperançosa, é porque você não está colocando a tua fé no jogo. Você não está depositando toda a fé que você precisa depositar. E aí, o Nando Gonçalves está falando que no Rio Grande do Sul estamos tentando viver na esperança. Exatamente. Deus abençoe e guiar nossos corações em direção ao céu. Então, eu vou falar sobre isso até por perguntas que as pessoas me fizeram, né? As pessoas perguntam, como acreditar em Deus numa situação como essa? Por que Deus permite que isso aconteça? E, né, eu sempre comento com os pacientes também sobre o grande Excel de Deus, né? Eu falo, a gente não precisa ficar procurando explicações de por que Deus permitiu aquilo ou por que Deus está fazendo isso com a gente. Não é nosso papel fazer isso. Mas a gente pode entender que existe uma coisa maior do que a gente, né? Que é essa questão. A gente tem que colocar nossa esperança no acabe aqui e que existe uma trama toda sendo feita que a gente não vai entender agora, mas no futuro a gente vai entender. Quando a gente conversa com as pacientes que estão passando pela restauração, todas elas estão ali num grande sofrimento, né? O sofrimento da traição, o sofrimento de ter sido trocada, de estar cuidando da família sozinha, enfim, diversos sofrimentos. Mas passado um tempo, quando atinge-se esse ponto de paz, né? Que a gente fala, quando a pessoa realmente conseguiu descansar em Deus no processo dela de restauração, todas elas falam a mesma coisa. Eu não abriria mão desse sofrimento. Eu não teria aberto mão desse sofrimento. Porque esse sofrimento foi o que me fez me aproximar de Deus. Esse sofrimento foi o que me fez me entender melhor. Então a gente não precisa ficar entendendo por que Deus permite isso. Mas eu tenho um palpite, né? Que na verdade é uma análise de tudo que está acontecendo. E depois eu volto um pouco mais nesse racional da esperança. Mas se você pensar, né, nessa questão de por que Deus permite isso, você começa a pensar que, né, deixa eu voltar que vai fazer mais sentido. Quando a gente perde a esperança, o que as pessoas tentam falar pra gente, né? O conselho que as pessoas que não estão tão capacitadas falam pra gente. Fica calma, vai ficar tudo bem,
a vida é longa, a vida continua, você vai se reerguer. Como se fosse, né, aquela coisa de falar pro depressivo, não fica assim, né? Não é opcional você se desesperar, vamos dizer assim, né? Numa situação como do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, o que acontece? A gente dá conselhos baseados no intelecto, na inteligência. Só que a fé, como eu falei, não é uma virtude da nossa inteligência, é uma virtude da graça. Então, você acaba ficando, né? Você pode até tentar, mas não faz muito sentido. As pessoas te falam, fica calma, e você fala, aham, tá bom, que bom que você falou isso, porque agora eu tô mais calma. Não, lógico, tem a questão da presença, que a gente fala muito também, então, nesse momento de acolhimento das vítimas, por exemplo, é muito importante que elas tenham a presença do terapeuta ali. A gente sempre fala, né, o que trata é a personalidade do terapeuta, é a presença do terapeuta. Se eu chegar numa sessão e eu não tiver de forma alguma como ajudar aquele paciente, mas eu falar para ele, olha, eu estou aqui com você, e aí minhas pacientes que estão aqui podem dizer, né, tem vezes que eu viro para elas e falo, olha, não sei o que a gente pode fazer aqui, mas eu tô aqui com você e a gente vai superar essa. Conte comigo, eu tô sempre aqui com você. Então, o que as pessoas precisam nesse momento, para conseguir ter esperança, é exatamente isso. É exatamente essa certeza de que tem gente ali olhando por elas. E é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Por isso que faz tanto sentido esse racional da esperança que eu vou explicar. Então, essa esperança, como ela não é intelectual, ela precisa brotar do nosso apetite irascível. Vocês já devem ter visto por aqui, ou quem é aluna do Dr. Jorge, aluno do Dr. Jorge, já viu quando ele fala dos nossos dois apetites, dos nossos dois cavalos que guiam a nossa carroça. A gente tem um cavalo, né? A nossa vontade, que é a carroça, ele fala carruagem, eu que sou pobre falo carroça. A nossa carroça, ela é guiada por dois apetites, por duas, vamos dizer assim, por duas inclinações nossas. Uma é para os desejos irascíveis, que são os desejos do alto. Por exemplo, a esperança, por exemplo, a fé. E o outro cavalo é o que guia a gente para os desejos mais baixos, para os desejos que a gente chama de concupiscentes, é o nosso apetite pelas coisas mais fáceis, tá? Então, o que acontece? Quanto mais, daí, se a gente se perguntar, né, tá, mas qual cavalo que vai me guiar mais? O cavalo que eu alimentar mais. Então, como é que eu faço para desenvolver mais a minha esperança? Por mais que a esperança seja uma virtude teologal, você vai aprimorar ela, você vai aumentá-la, praticando estimulando o teu apetite irascível. E como que você faz isso? Cumprindo o teu dever. Então, todo mundo que me segue aqui, ou todo mundo que já passou por sessão comigo, já deve ter ouvido falar falar isso. Primeiro, de você alimentar o seu irascível, de você se colocar em situações que não são agradáveis, né? Vamos dizer assim. Aí, quando a gente transporta para o Rio Grande do Sul, nem preciso pedir isso para as pessoas, porque já está totalmente desagradável. Mas a gente sabe, por A mais B, não é uma hipótese minha, é estudado, que a felicidade ela está no cumprimento do dever. E para estimular o apetite irascível, o que você tem que fazer é o cumprimento do seu dever. Não à toa, quando a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente percebe que as pessoas estão ali cumprindo o dever, né? Não estou falando das vítimas, tá? Estou falando dos voluntários. Elas estão ali cumprindo o dever. E essas pessoas têm a sua esperança aumentada. Então, é uma coisa que vai puxando a outra. Por que do fazer o que precisa ser feito vai brotando essa esperança? Porque existem alguns passos para desenvolver essa esperança, e o primeiro deles é abraçar a sua realidade, é se instalar na realidade, é entender, é isso que temos. Eu também sempre falo, vamos com o que temos, o lema da minha vida é vamos com o que temos. Quando não temos nada, é porque era o melhor que tinha naquele momento. Então, fazer o que precisa ser feito faz com que a gente tenha uma visão de que existem pessoas por trás, né, vamos entender, existe um céu ali, um mundo metafísico que está cuidando da gente. Então, quando a gente cumpre o nosso dever, quando a gente faz o que a gente precisa fazer, a gente acaba fortalecendo a esperança. E para fazer tudo isso, para estimular o nosso apetite irascível por essas coisas do alto, a gente precisa ter
uma coisa vamos dizer que é a virtude relacionada à virtude da esperança. A esperança está aqui nas teologais, a coragem está aqui nas cardeais. Então, a gente pode dizer que elas são parceiras, vamos dizer assim. Para você desenvolver a esperança, te exige um ato de coragem. Não sei se vocês estão conseguindo pegar, me avisem aí pelos comentários se está difícil, porque para mim faz muito sentido tudo que está acontecendo com o Rio Grande do Sul para a gente pensar nessa questão da esperança. Conforme eu cumpro o meu dever, baseado num ato de coragem, porque a gente não tem dúvida que aquelas pessoas que estão ali se voluntariando, elas estão movidas por uma coragem, movidas por um não acaba aqui, movidas por uma vontade de ajudar outras pessoas, isso acaba gerando cada vez mais esperança. Além disso, quando elas se colocam para fora com esse ato de coragem, quando elas vão para a rua, elas conseguem ver no dia a dia o milagre acontecendo. Elas estão vendo, não sei se vocês estão acompanhando. Eu quase não vejo notícia, na verdade eu me poupo muito de ver notícia, mas tá inevitável ver as coisas do Rio Grande do Sul. E eu falo que eu controlo muito bem o meu algoritmo para eu só ver coisa boa no meu Instagram. E graças a Deus funciona bem. Então eu tenho visto muita gente falando de milagres. Então não só de santos que ficam de pé apesar das enchentes, mas você também quase não vê, Maria. Pois é. Mas tenta focar o olhar nessas coisas boas. Dentro da desgraça, a gente conseguir ver coisas boas. Então, tem santos que ficaram de pé, apesar da correnteza. Tem uma outra história que eu vi de uma moça contando que o marido dela colocou gasolina no barco e a gente sabe, né, por experiência, pelas pessoas contarem que o barco não dura, a gasolina não dura muito bem, é tipo o nosso carro, né? Gasta muito rápido. E ela falou que o tanque simplesmente não baixou. Eles ficaram a noite inteira trabalhando e o tanque não baixou. Se isso não é Deus, não tem o que a gente falar que é, né? Então, quando você vai pra rua, quando você se entrega realmente, como o Fernando falou aqui, né? Faz o que deves e esteja no que fazes, você começa a ver o milagre acontecendo perto de você e a esperança aumenta. Então faz todo sentido, né? Eu fiz até aqui um esqueminha pra gente não esquecer, né? Qual que é o processo, né? Recapitulando um pouco. A esperança, ela vem da fé. Só que pra gente desenvolver a fé e a esperança, a gente tem que desenvolver o apetite irascível. Para desenvolver o apetite irascível, que é o nosso desejo por bens do alto, a gente tem que cumprir os nossos deveres. Como? Com um ato de coragem. Então, a coragem vai fazer surgir a esperança. Quando a gente pensa no nosso dia a dia, nas coisas que pedem pra gente esperança, é a mesma coisa. Um parente doente, um marido que não volta pra casa, um marido que você percebe que, né, que tá aí pela vida, que bebe, enfim. Se você não tiver a coragem de fazer a tua parte e ficar só esperando, esperando o milagre, vamos dizer assim, a sua esperança vai diminuindo. A nossa esperança, ela depende dos nossos atos também. Deu para entender? Se não ficou claro, me falem, porque eu sei que é um pouco... Não vou dizer que é complexo, mas a gente não está habituado a fazer esse tipo de relação entre uma virtude teologal e uma virtude cardeal, como é que funciona esse engajamento de tudo. Exato, e o que né, a Maria falou, tem muitas pessoas que não conseguem ver, porque o desespero e o sofrimento não deixam. O que acontece, né? O desespero, já falo, desespero o que é? É a falta de esperança, é a desesperança, né? E a desesperança vem do medo. O medo faz a gente ficar cego. E eu não sei se vocês sabem, eu adoro esse dado, pra mim é muito incrível isso. É esse tipo de coisa que faz eu ter mais esperança. Está escrito na Bíblia, não tenhais medo 365 vezes. Então Deus fala pra gente todos os dias, não tenhais medo, porque o medo tem esse poder de nos cegar. Então quando você parte disso, né, você tenta tirar o medo, e aí óbvio, quando a gente tá falando de uma situação que nem a de lá, é muito difícil que o medo não apareça, né? Mas a gente estava conversando com o Dr. Jorge ontem, né? E ele explicando pra gente como que a gente deveria atender essas pessoas, tal. E aí uma pessoa perguntou uma coisa que eu já estava pronta para perguntar também. A pessoa perguntou assim, Doc, e se aparecer um ateu?
Aí ele falou assim que ele já atendeu situações parecidas, como a de Brumadinho, por exemplo. Teve uma outra que ele também, né, uma catástrofe que ele atendeu. E ele também já trabalhou 10 anos em UTI. Então ele tem essa experiência. E ele falou que nesses momentos, principalmente dessas catástrofes, não aparece ateu. Por quê? Porque você tá, é isso que eu tava falando até agora. Você tá vendo o milagre acontecendo todos os dias. Você tá vendo que existe, apesar do desespero, apesar do medo, uma força ali mexendo tudo. Não tem como você não acreditar que existe alguma coisa por cima disso, né? Que existe alguma coisa coordenando tudo isso. Então, ele falou, ok, pode ser que apareçam ateus, mas vocês vão ver que é muito difícil. Porque, e eu já ouvi de alguém também, eu não lembro se foi um santo que falou, se foi, não lembro quem falou, mas quando o avião tá caindo não existe ateu. Você já deve ter ouvido isso. Então, nessas situações que também a gente é convidado a se converter, né? Então, eu vi que a Marcela tá aqui também, é uma amiga minha que eu tava conversando hoje à tarde, a gente tava conversando sobre tudo que tá acontecendo, né? E a gente tava falando, poxa, mas por que tanta desgraça, né? Não dava para ser mais ameno assim? E pensando em todo esse racional, né, de que a gente vê na rua o milagre acontecendo, a gente vê as histórias boas acontecendo, né? Por mais que a gente veja desgraça, a gente vê famílias que estão ali, né, que depois encontraram e aquela felicidade. O movimento das pessoas ajudando, gente, é uma coisa linda. Eu não sei, eu falo, eu sou muito poliana, então eu prefiro ficar sempre olhando pro lado bom. Porque se eu olhar pro lado ruim, eu tendo a depressão. Então eu fico olhando, né, não deixo de encarar a realidade, mas gosto de olhar as coisas boas. E quando eu vejo o que está sendo feito de doação, de voluntário, e vendo as pessoas da minha bolha, né, da nossa bolha aqui, pessoas que são, né, que nem o Doc mesmo, outros profissionais que são influencers aqui e que estão doando, eu falo, gente, não tem como não ter esperança. Então por que Deus permite isso? Imagina a quantidade de conversões que um desastre como esse causa. Não sei se vocês param para pensar sobre isso, né? Lógico, Deus não precisa de um desastre para converter as pessoas, para chamá-las para Ele. Mas esses momentos servem também para que as pessoas se convertam, porque elas percebem que não sobrou nada, só sobrou Deus. Então, não justifica, vamos dizer assim, não é uma coisa que a gente vai falar para as vítimas, né? Ah, Deus permitiu para que você se converta. Não, não é dessa forma, mas aqui eu estou explicando para vocês, até para vocês aplicarem de outras formas na vida de vocês. Então, se você parar para pensar dessa forma, faz sentido que esses desastres aconteçam para que as pessoas realmente se motivem a ajudar os outros e se convertam. Então, quantas pessoas estavam lá sentada no pudim, que nem eu falo, né, sem fazer nada, e com toda essa tragédia se mobilizou e saiu do sofá e tá fazendo, né, e tá dando sentido para a vida. Né? Eu tenho certeza que essas pessoas que estão voluntariando, e a gente já teve uma terapeuta que já fez um desses atendimentos, e ela mandou o depoimento, e ela falou que foi incrível, né, que foi maravilhoso, apesar, né, foi muito bom poder ajudar uma pessoa que está passando por uma situação. E eu tenho certeza que quem está fazendo voluntariado lá tem essa sensação e começa a ver sentido na vida. De repente essa pessoa, né, eu falo muito isso, você colocar a tua dor no bolso e cuidar do outro é o que faz você sair às vezes de uma depressão, né, você realmente se colocar a servir. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. A Bruna falou que ela foi no supermercado ontem e o que mais tinha de gente com o celular aberto na lista de doações que podem ser enviadas. Fiquei emocionada, exatamente. A gente tá meio, né, como é que eu posso ajudar? E o Fernando falou, as pessoas estão sedentas de motivos para servir e estamos hoje recebendo isso por um motivo tão difícil. E todos os dias temos motivos mas não vemos, exatamente. A gente tem motivo todos os dias para ajudar outras pessoas, mas às vezes Deus sabe que precisa dar uma forçadinha na gente, que a gente não é tão forte assim, né? Então eu vejo dessa forma, que Deus às vezes dá
tem que usar dessas artimanhas, vamos dizer assim, né? Nada a ver falar que Deus faz artimanhas, mas precisa usar disso para converter a gente, para fazer a gente fazer atos de bondade. Me digam se faz sentido ou se eu estou viajando. Eu creio que não. E aí, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma parte aqui. Que as pessoas... Aí, eu queria fazer um... Como posso ajudar? Eu moro em outro estado. Então, eu não sei falar seu nome, Renilson. A gente tá ajudando o Dr. Jorge, que é meu mentor. Se você for lá, Dr. Jorge Rodrigues, você consegue ajudar doando qualquer valor de Pix. O Dr. Jorge, junto com outros profissionais, estão mandando colchões, água potável, mas também se você... os Correios também estão aceitando doações, então tem várias formas de ajudar. A gente, terapeuta, está ajudando com atendimento voluntário para as pessoas que são vítimas da tragédia. Mas eu sei que tem muitas formas de ajudar, principalmente com dinheiro. O que a gente tem falado é só cuidado para onde você está doando. Na dúvida, doe para quem você conhece. Eu recomendo o Dr. Jorge porque eu sei que o Pix está caindo na conta da Thaís, que é a mulher dele, que também é do nosso grupo lá, e ela que tá direcionando tudo com o pessoal que tá lá no Rio Grande do Sul. A Marcela falou, o ser humano, quando tem verdadeiramente amor pelo próximo, é capaz de atingir coisas inimagináveis, assim como o oposto. Mais uma demonstração que precisamos ajustar o foco, exatamente. E assim, pensa que Deus tá dando a oportunidade das pessoas serem boas, né? A gente tá vivendo tempos em que é mais fácil ser mal, né? É mais fácil o oposto, é muito mais fácil você viver sem olhar para o outro, a gente vive muito no automático. Inclusive, uma das coisas que tira a nossa esperança é a gente viver no automático. É a gente esquecer de olhar com atenção para o que está acontecendo à nossa volta. Então a gente esquece, a gente não olha o que está acontecendo, a gente deixa de ver os milagres, a gente deixa de ver as oportunidades, né, de ajudar outras pessoas. Então, eu também trago muito isso nas sessões com os pacientes, que não é nem o desacelerar, mas é o viver 100% presente naquilo que você está fazendo. Então, quando você se propõe a viver exatamente o que você está vivendo, então se eu, por exemplo, quando eu estou numa sessão, você pode, a Sofia, às vezes, minha filha, joga bilhetes por baixo da porta e eu não vejo, porque eu tô na sessão, eu tô lá olhando só para aquela pessoa, eu tô 100% com aquela pessoa. E o quanto tá faltando isso na nossa vida também. Olhar 100% para as pessoas que estão trabalhando com a gente, que estão vivendo com a gente, nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, né? O quanto tá faltando a gente olhar 100% para aquele ser e ver como que a gente pode ajudá-lo. Então Deus tá dando essa chance pra gente. E aí eu queria falar um pouquinho, só para exemplificar um pouco dessa questão de como desenvolver o apetite irascível, que é esse apetite pelas coisas do alto. Estou repetindo várias vezes para vocês gravarem, né? No caso da esperança, a gente precisa de fé. E eu sempre falo que a religião precede a fé. A religião é esse cumprir do meu dever dentro de um propósito, dentro dos dogmas de uma religião. Então não importa qual é a sua religião. Quanto mais você pratica a sua religião, mais aumenta a sua fé e mais você tem certeza da esperança, mais você tem certeza que existem coisas mais altas para você atingir. E por que que isso acontece? Porque você conhece as histórias, você ouve os testemunhos. Então, quando você vai, né, na igreja, você ouve os testemunhos dos santos. Quando você vai no culto, você ouve os testemunhos das pessoas. Você conhece pessoas boas quando você está dentro de uma religião. Lógico que tudo tem exceção, tá, gente? Estou falando aqui, como eu falei, eu sou poliana, então eu gosto de ver o lado bom. Então, na religião, você conhece pessoas boas, você olha, né, no olho pessoas que fazem realmente pelos outros. Você vê que tem o bem no mundo. E aí você começa a ver o milagre no seu dia a dia. Eu lá no grupo com as meninas, né, pra quem não sabe, eu tenho um grupo de apoio que chama Restauradas. Ele é gratuito, se você precisa, né, você tá nesse momento de restauração do seu casamento, depois me chama que eu passo o link pra você.
E nesse grupo a gente fala muito sobre isso, sobre esses milagres do dia a dia e sobre a gente valorizar as pequenas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando a mulher está buscando uma restauração, ela tende a olhar muito para o sofrimento dela e não para as coisas boas que estão acontecendo. Então, eu sugiro que elas façam o que a gente chama de pote de biscoito, que é você ir anotando tudo de bom que acontece na sua vida, para quando você desanimar, quando você estiver em desespero, quando você estiver perdendo a esperança, você acessar essas anotações e lembrar de todos os milagres que acontecem no teu dia a dia. Quando a gente tem filho, por exemplo, fica muito fácil da gente tangibilizar isso, né? A gente vê ali o milagre todos os dias na nossa frente. Então, se você não tem filho, ou se você precisa de motivos, ou se você tá caindo em desespero, você tá caindo nessa desesperança, tenta essa estratégia do pote de biscoito, que é você ir se lembrando durante o dia das coisas boas que acontecem. Deixa eu ver o que mais. Aí eu pensei aqui em formas práticas, né, de fazer vocês voltarem a ter esperança, vamos dizer assim. Então, se tá me faltando a esperança, o que eu preciso fazer? São 3 passos, basicamente. E esses passos eu não tirei da minha cabeça, tá? Isso vem da logoterapia, que é uma visão filosófica do Viktor Frankl, que era um neuropsiquiatra austríaco, ele que criou a logoterapia. Para quem não sabe, ele foi para os campos de concentração lá em Auschwitz. E se vocês quiserem uma dica de leitura, Em Busca de Sentido é um livro maravilhoso que eu sempre indico também para os pacientes, porque a gente precisa ter sentido na vida. E com base nas três coisas que ele fala que a gente precisa fazer, eu criei esses passos para passar para vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando você estiver numa situação de desesperança é contemplar a estabilidade da vida. E como é que a gente faz isso? Como eu falei agora há pouco, desacelerando, estando 100% presente. A gente sempre recomenda contemplação, silêncio e solidão. Então, se você estiver nesses momentos de desesperança, tenta 10 minutos por dia você ficar na sua própria companhia. E se possível, contemplando a natureza. Contemplando alguma coisa. Eu brinco com os meus pacientes. Eu tenho paciente que mora na Suíça. Então, contemplar a natureza é maravilhoso, né? Eu que moro em Santo André, a natureza que eu contemplo é essa aqui. Às vezes é meu gato, né? Mas contemplar a natureza no intuito de entender que algumas coisas são. Elas não mudam. Por exemplo, a lua, o céu e o próprio ser humano, como eu falei logo no começo aqui da live. Algumas coisas não mudam. Essa certeza de que as coisas não mudam, de que as coisas são, empurra a gente para o transcendente, empurra a gente para a esperança. Talvez não faça muito sentido na cabeça de vocês, vão me avisando aqui, mas são fatos. Então, façam isso, contemplem a estabilidade da vida, instalem-se na realidade. Em momentos de desespero, também dá pra gente trabalhar com os exercícios de aterramento. Se alguém estiver passando por uma situação de crise de ansiedade, esse desespero que a Maria falou, me chama também que eu consigo passar esses exercícios para vocês se instalarem na realidade, porque é o primeiro passo para você voltar a ter esperança. Segunda coisa desses 3 pontos é se relacionar. Como eu estava falando, quanto mais você coloca o teu carro na rua, vamos dizer assim, e você vai cumprir o teu dever, mais você municia o seu imaginário de coisas boas, mais você vai conhecendo pessoas boas, mais você vai conhecendo histórias e mais você consegue ver na prática. E tem gente que... Alguém uma vez me perguntou, você acha... Eu tenho uma plaquinha que é essa aqui, ó. Tá até aqui do meu ladinho. Os bons são maioria. Tá ao contrário pra vocês, né? Mas enfim. Os bons são maioria. Essa plaquinha é uma das frases que eu mais gosto, porque eu gosto de pensar nisso. E quando você vê essas coisas que estão acontecendo, você percebe que realmente os bons são maioria, né? Que as pessoas estão realmente mobilizadas para ajudar uns aos outros. E aí você percebe que isso te traz esperança. Então, quanto mais você convive com outras pessoas, se você tiver um olhar atento e essa presença, você consegue ver que as pessoas são melhores do que piores. Então isso também traz a esperança de volta. E a terceira coisa que eu também canso de falar nas sessões é fazer o pão simbólico. O que é o pão simbólico?
funciona inclusive para quem é ateu, mas é uma tecnologia milenar, né, de jejum, esmola e oração. E quando a gente fala de esperança, a gente está falando principalmente de um desses pontos, que é a esmola. Por que chama, né, eu não quero explicar aqui muito, que é meio longo e já... Nossa, não, eu comecei 8h30, eu tava pensando que eu já tinha falado 1 hora. Qual que é a questão do pão simbólico? Cada coisa, né, o jejum, a esmola e a oração representa um elemento da terra. E aí, né, faz todo um sentido ali. Mas basicamente eu vou explicar só da esmola, que é o nosso ponto aqui. No pão simbólico, a esmola significa o fogo, né? Por quê? Porque no pão você precisa aquecer, né, aquela massa que você fez para ela ficar boa. E a esmola, ela ilumina, né, fazendo essa analogia. A gente gosta muito de trabalhar com simbologia na nossa linha terapêutica, porque faz vocês conseguirem enxergar algumas coisas que são meio intangíveis. Então, o que é esse... quando você dá uma esmola, você aquece o coração do outro e você tem de volta essa luz, né? Eu sempre falo, dê esmola, né? Quando a gente tem muita mulher Carlão, né? O que eu mais trato é mulher Carlão, sendo eu também uma, né? Em recuperação, vamos dizer assim, em restauração. A gente tem uma necessidade muito grande de controle. Então a esmola também serve como estratégia para quem precisa ter controle de tudo. Numa tragédia como essa, você percebe que a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Mas a gente não precisa esperar uma tragédia acontecer para a gente ter noção disso. Então, praticar a esmola com frequência vai te trazendo essa iluminação. É transcendente, não é imanente. É uma coisa que te traz uma luz imediata, te traz uma esperança imediata. Assim que você dá a esmola, e eu tô falando aqui esmola, né, por mais que a gente esteja falando de doação de muita coisa, eu tô falando aqui de esmola, doação de dinheiro mesmo. E você não tem que ficar pensando se ele vai beber, se ele vai usar drogas, não. É exatamente esse desprendimento que você tem que ter, de simplesmente dar do seu para outra pessoa. Esse movimento da esmola, do jejum, da esmola e da oração, mas focando aqui na esmola, ele ilumina o nosso egoísmo, ele diminui o nosso egoísmo, obviamente. E, voltando lá para o que eu expliquei, tudo aqui está muito relacionado, por isso que eu gosto de todos esses assuntos, porque está tudo relacionado. Quando a gente ilumina o nosso egoísmo, a gente também aprimora o nosso apetite irascível, e o nosso egoísmo, né, o egoísmo, ele é contraposto pela coragem. Lembra que eu falei que a esperança e a coragem, elas estão ali, elas são irmãs? Uma é a teologal e a outra é a cardeal, né? São duas virtudes que são parentes ali. E pra gente ter a coragem, a gente precisa, é um movimento de matar o nosso egoísmo também. Se você pensar nessas pessoas que estão saindo na rua e para ajudar outras pessoas, deixando, né, elas não precisariam fazer isso. Elas estão sequinhas na casa delas, mas elas têm um ato de coragem que é transcendente. Se você perguntar para elas por que você está fazendo isso, ela nem sabe te dizer. Ela está fazendo porque é um impulso do ser humano buscar essa transcendência, buscar as coisas do alto. Tá dentro de nós, mas às vezes a gente, né, ameniza isso. Mas tá lá dentro da gente. Então você percebe que com um ato de coragem, às vezes meio inconsciente, essa pessoa vai sair de casa e vai fazer as coisas. Então tá tudo interligado. Para você ter mais coragem, para conseguir ter a esperança, você precisa matar o seu egoísmo. E tudo isso é feito estimulando o seu apetite irascível, que é o apetite pelas coisas do alto, ao invés de ficar alimentando o teu apetite concupiscível. Só para dar um contexto aqui, o que é o apetite concupiscível? É o apetite pelas coisas de baixo, o apetite pelas coisas que geram aquele prazerzinho momentâneo e não um prazer duradouro. Então é o foco no sexo, é o foco na comidinha gostosa, na torta de limão, no brigadeiro, é o foco no banho quentinho, é o foco no ar-condicionado. Então quem está muito movido por esses apetites concupiscíveis, provavelmente não vai sair de casa para ajudar quem está no meio da enchente. Faz sentido? Né? Então, é mais ou menos esse o panorama. Para terminar, eu não quero prolongar muito, porque eu sei que é muita coisa para refletir aqui. Eu quero que essa live seja uma live para vocês pensarem sobre alguns pontos e depois, se for o caso, vocês me trazem.
Mas para terminar, eu quero contar para vocês uma história que faz com que tudo isso tenha sentido. Essa história, vou até pôr mais para cá que eu vou ler para vocês. Eu até poderia contar, mas eu acho que fica mais emotiva quando a gente lê. Essa história ela foi desenvolvida aqui por outra pessoa, mas é uma parábola que o Padre Pio contava. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Quando eu era pequeno, minha mãe costumava bordar. Eu me sentava perto dela num banquinho baixo e perguntava o que ela estava fazendo. Ela me respondia que estava bordando. Sendo eu pequena, observava de baixo o seu trabalho e reclamava que só via uns fios feios, bagunçados, que não formavam nada. Ela sorria, olhava para baixo e dizia: "Filho, vai brincar lá fora e quando eu tiver terminado o bordado, te colocarei no meu colo e você o verá." Eu me questionava por que ela usava alguns fios escuros e por que me pareciam tão desordenados de onde eu estava. Mais tarde, escutava sua voz dizendo-me: "Filho, vem, senta no meu colo." Eu o fazia e me surpreendia e me emocionava ao ver a formosa flor ou o belo entardecer no bordado. Não podia acreditar. De baixo só via alguns fios enrolados. Então minha mãe me dizia: "Meu filho, vendo de baixo é confuso e desordenado, mas você não percebia que por cima havia um plano. Eu tinha um desenho planejado. Agora olha aqui, veja como está bonito." Muitas vezes ao longo dos anos eu olhei para o céu dizendo: "Pai, o que estás fazendo?" Ele me respondia: "Estou bordando a tua vida." Então eu replicava: "Mas está muito confuso, eu não estou entendendo o que é." O pai parecia dizer-me: "Meu filho, ocupe-se do seu trabalho confiando em mim, e um dia te trarei ao céu e te porei sobre o meu colo. Aí verás o plano desde minha posição, então entenderás." Pegaram a questão que eu comentei? Por que a gente não consegue ver tão claramente o que Deus está pretendendo com isso? Não só com a tragédia, mas com a nossa vida, na nossa batalha de restauração. Porque a gente está vendo de baixo. Quando a gente estiver no céu, do lado de Deus, Ele colocar a gente no colo, a gente vai entender o propósito de tudo isso. Então eu espero que essa live tenha trazido um pouco de esperança para vocês. Eu continuo à disposição. Obrigada por quem está aqui, por quem interagiu. E mantenham a esperança, tenham coragem de fazer o que precisa ser feito, de cumprir o seu dever, que é isso que faz a gente feliz. A felicidade está no cumprimento do nosso dever. Beleza? Beijos e até mais!